Como é que vai, minha amiga? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Saúde é o que interessa. Com Temos saúde, certeza, temos tudo, né, doutor Paulo? com certeza, com certeza. Deixa eu Então, arrumar serão melhor isso aqui. dias Pronto, aí. agora tá melhor, agora tá melhor. Tá muito bom, tá Tô muito mais de chique. frente, estava meio de lado, agora estou de frente. Pronto, É. beleza. Como é você Então, está? eu estou bem, graças a Deus, estou em casa, Aham, se alimentando bem, se alimentando muito bem, fazendo tendo meus água, atividades, muita água, vitamina C, vitamina C, vitamina D, solzinho, que é bom, isso, muito vitamina bom. D, a gente produzir a vitamina D, que bom. Então, doutor Val, para quem não me conhece, que está chegando aí na nossa live, né, no YouTube, meu nome é Kátia Nunes, professora de Estética Integral há mais de 40 anos, trabalho, né, praticamente no Brasil todo dando aula, fora do país, tenho 3 livros, sou diretora científica do Spa Brasil Curso, e agora também tenho um curso, né, online no meu canal do YouTube, e é um prazer estar aqui falando de um tema que as pessoas, né, sofrem muito, tem uma sofrência profunda. Celulite, né, doutor Balco? É uma sofrência que dá dó às vezes, viu? É isso aí. E aí? Então, seu currículo é tão extenso que eu fiquei até parado esperando terminar. Você, pô, é a the best da estética, da massoterapia, eu não vejo muita opção, não. Acho que você é a the best da história aí. Conheço vários, pessoas muito boas, né? Mas você já tem a experiência, né, adquirida ao longo do tempo que te dá esse patamar, né, minha amiga? Isso é muito legal, né? Eu te conheço já de bastante tempo. Então, eu preparei uma aulinha, né? Como todo professor, né? Gosta sempre de preparar a aula, né? A gente não tem jeito, né? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar quando eu abrir o slide da apresentação da microaula que a gente fez, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Vamos lá. Espera aí. Assim que agora Agora. está site, Tá todo mundo vendo? todo mundo vendo. Maravilha. Então, aqui eu botei um resumo, né? Nem resumo, que é uma coisa tão extensa que é até brabo de falar isso tudo. Mas vamos lá. Eu sou mestre em terapia intensiva, fisioterapeuta, técnico em estética e agora graduando em medicina. Tenho formação no método de drenagem linfática pelas escolas Leduc, Fold e Voder, né? Que na verdade é um estudo comparativo entre as diversas escolas. Tenho 2 pós-graduações, uma especialização em dermatofuncional, uma estética taping. Escrevi um livro, né, voltado para a estética e para a fisioterapia. Sou coautor de um outro livro da área de fisioterapia intensiva, né, de um grande amigo, Rogério Ultra, que fala sobre tratamento, sobre as úlceras de pressão ou escaras de decúbito, né? Então, é um lado do tratamento estético, não mais estético, mas sim reparador daquelas lesões decorrentes de ficar muito tempo deitado ao leito, né? Que é muito comum nesse momento agora do Covid. Muita gente está ficando acamada, entubada e necessita de um tratamento de fisioterapia, principalmente nas terapias intensivas. Eu escrevi um capítulo desse livro para prevenção e tratamento. Espero que quem esteja trabalhando no front aí utilize dessa literatura, que é uma fonte enriquecedora de conhecimento, tá bom? Ali eu abordo vários assuntos. E também escrevi vários artigos, né, com alguns professores e com um professor que eu gosto muito de coração, o professor Glaucio de Rê. Então, quem tiver interesse, busca lá. Ele é uma sumidade, um PhD, um biólogo nato, no Instagram dele, Glaucio de Rê. Procure, ele merece ser divulgado. Então, esse aqui é meu breve resumo do meu currículo. Daí eu venho falar Opa, passou direto. O que é celulite, né, Kátia? Sim. Aquela coisa que todo mundo fala, todo mundo reclama. Ah, eu tenho. Gente, vocês já pararam para pensar
que a palavra celulite é uma palavra errada, né? A mídia utiliza a palavra celulite, que é muito mais fácil de você falar celulite do que a outra que eu vou falar mais à frente. Mas para aqueles profissionais, né? E quem não é profissional também, queira entender melhor do que está sendo falado, né? E não ficar falando a palavra errônea, né? É totalmente aceitável um leigo falar celulite, tá? Porque a mídia utiliza esse tipo de linguagem, as revistas utilizam essa linguagem. Até nós acabamos utilizando essa linguagem, mas não é a linguagem correta, certo? A linguagem correta de um profissional, seja ele acadêmico, seja ele um já formado, não é celulite. Então aqui eu trouxe para vocês o que seria celulite realmente. Infelizmente, eu já tive por 2 vezes essa desgraça, Kátia, essa tal celulite no meu braço esquerdo, tá? Eu digo para vocês que dói muito, tá? É desconfortável pra caramba. Fui parar no hospital, cheguei até a ser internado, tá? Então, o que é celulite? Tá aí, ó, infecção cutânea na pele que compromete os tecidos moles, estendendo-se da derme. Quem é a derme? É a segunda camada de pele. A primeira é a epiderme e a segunda é a derme. Então, estende-se da derme ao tecido subcutâneo, o tecido logo abaixo dela. Pode se iniciar como uma erisipela. Todo mundo já falou de erisipela, já ouviu falar, né? Tenho erisipela há mais de 25 anos. Olha aí, né? Que você pode controlar, tem gente que controla, a gente deixa o negócio andar, isso vai gerar problemas sérios. Então, pode iniciar como erisipela, sendo seus principais agentes Staphylococcus aureus, ou Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Aqui a gente não vai especificar o que é isso, tá? Mas são bactérias. Então, a erisipela está lá, ó, tipo de celulite, que gera alterações linfáticas da derme pela infecção pelos Staphylococcus aureus e o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Ou seja, gera alteração linfática da derme. Mas, acima de tudo, celulite é uma infecção bacteriana e se combate com o quê? Com antibióticos específicos para essas bactérias aí. Então, celulite não é aquilo que a gente vê na rua. Você imagina, eu tenho celulite, meu Deus, está tomando antibiótico? Né? Então, profissionais, celulite nunca mais. Olha aí o que é celulite, olha que coisa linda. O que vocês estão vendo aí, eu tive no meu braço esquerdo, no meu cotovelo. Isso é imagem de internet, né? Eu peguei no site da fonte aí, dermatopatologia.com, né, para trazer essa imagem para todo mundo ver o que é realmente celulite. Eu tive isso no meu cotovelo, fiquei muito mal, meu braço, fui parar até no hospital. Então, isso não é o que a gente está tratando aqui. Não. O que a gente está tratando aqui é esse palavrão aí. Olha aí, ó, o palavrão, ó. Essa colocação foi muito boa, porque justamente muitas pessoas ainda estão na cabeça popular celulite, né? Então, celulite é o que você acabou de explicar agora, no nome científico é o que você vai falar agora, né? Exatamente. Agora nós vamos falar do que é real, o que a gente trata na estética, né? É PEF, ou fibroedema geloide, né? Ou lipodistrofia ginoide, são diversos sinônimos para a mesma coisa. Essa linguagem aí, PEF, é a que eu utilizo mais, que eu acho que a maioria dos profissionais tem utilizado, que é a paniculopatia edemato-fibroesclerótica, né? Se a gente for ver esse palavrão, em resumo a PEF, tem uma alteração do tecido adiposo, pelo próprio nome está dizendo, uma alteração do tecido adiposo, um edema, um tecido fibrótico e um problema circulatório, tá? Mas eu trouxe uma referência para vocês, para dizer que o que eu estou falando tem fundamento. Tudo que o professor Glauco for falar um dia para vocês, tudo tem fundamento em alguma coisa, não é nada de achismo, né? Tudo tem fundamento. Então, vamos lá. Segundo a Isabel Piatti, que é uma profissional também muito conhecida, uma grande amiga, ela colocou lá no site Momento da Estética. Diz lá, o que é a PEF? É uma alteração locorregional, ou seja, localizada,
do panículo adiposo subcutâneo, a gordurinha, com perda do equilíbrio histofisiológico local, ou seja, toda a estrutura que compõe aquela região, células, circulação, está sendo afetada. Apresenta alterações do tecido conjuntivo, ou seja, o tecido na camada dérmica e subcutânea está alterado, né? Que a gente dá o nome de polimerização dos mucopolissacarídeos, né? Ou seja, são estruturas que fazem parte dessa região, né? Dessa região chamada substância fundamental amorfa, né? Ou seja, aquele emaranhado de substâncias que estão embebidas em volta das células, né? Que as células estão espaçadas no meio dérmico, né? Na camada dérmica existe um espaçamento entre as células. No meio epidérmico, que é a primeira camada de pele, né? Elas estão justapostas, presinhas, tá? Assim diferencia a coisa, que é o tecido epitelial. Mas aqui nós estamos falando do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, as células estão mais afastadas e, interpondo essas células, nós temos um líquido, né? Que também é chamado líquido intersticial, né? Que também nós damos o nome de substância fundamental amorfa. E lá está quem? Está os mucopolissacarídeos, né? Glicoproteínas, proteoglicanas, e aí vai. Ácido hialurônico, está tudo lá. Então, nessa região onde acontece esse problema, né, tecido conjuntivo, nós temos o que a gente chama de polimerização dos mucopolissacarídeos, ou seja, uma alteração deles. Essa alteração gera o quê? Uma retenção de água, sódio e potássio, gerando aumento da pressão intersticial, ou seja, aquilo que eu falei, do líquido que está ali dentro, com compressão de veias, vasos linfáticos e nervos. Então, daí chega aquela conclusão. Por que numa etapa, num estágio, e aí, gente, vai de literatura para literatura. Tem literatura que diz que a PEF, né, tão vulgarmente chamada celulite, tem grau 1, 2 e 3, leve, moderado e grave. Tem outros que tem 5 estágios, tem características físicas, dura, edematosa, né, fibrótica. Então, vai da linha que você está seguindo. Tá? Mas, de uma maneira geral, o que a gente pode observar é o quê? Que existe um comprometimento vascular, linfático e nervoso. Por quê? Porque existe uma compressão sobre os nervos. Então, pode gerar dor, sim. Numa fase mais avançada, ou no estágio 3, ou no estágio 4 a 5, dependendo do autor que você esteja seguindo. Tá? Assim, observa-se degeneração das fibras elásticas, proliferação de fibras colágenas, hipertrofia dos adipócitos e edema. Os adipócitos são as células de gordura, né? Eles hipertrofiam, eles aumentam de volume. Lá dentro do adipócito tem uma substância chamada triglicerídeo, né? Que é o que a gente tenta o tempo inteiro estar quebrando ele e usar ele como fonte de energia. Mas isso aí é outro papo para outro momento. Vamos lá. Aqui é a imagem do que a gente vai tratar, né? Então, temos que entender nessa imagem o quê? Quem está olhando a imagem também, que ela está no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é uma imagem que mostra ali uma alteração inestética, PEF, ou paniculopatia edemato-fibroesclerótica. O que tem que ficar claro aqui, gente, esta alteração que vocês estão vendo aí, não necessariamente é a PEF sozinha, tá? Porque a PEF pode estar associada a várias outras alterações, né? Ou seja, pode estar associada a uma flacidez, pode estar associada a um quadro de fraqueza muscular, que a gente dá o nome depois de hipotrofia muscular, perda de volume de massa magra, de músculo. Pode estar associada também, e essa grande maioria está, à retenção hídrica, que é a retenção de água, acúmulo de água. Lembra que lá atrás, vou voltar umzinho aqui para vocês, eu coloquei que existe uma retenção de água, sódio e potássio, tá, no local. Essa retenção de água, sódio e potássio, no meio intersticial,
fazem com que fique mais acentuada a concentração do líquido intersticial. Por quê? O sódio acaba retendo a água, né? O sódio está muito aderido a glicoproteínas, né? Que estão lá na substância fundamental amorfa. Consequência disso, incha bastante essa região. Então, se você tem um acúmulo de líquido nessa região, uma retenção hídrica, né? Que é muito comum nas mulheres, principalmente naquele período pré-menstrual, né? Por isso que o período pré-menstrual as mulheres ficam desesperadas, porque olham, meu Deus, aumentou minha celulite. Não aumentou nada, filho. Primeiro, você não tem celulite, você tem PEF. Segundo, você está retendo líquido. Terceiro, sua alimentação deve estar totalmente errada. O que é isso? Você deve estar se alimentando com alimentos ricos em sódio. E ao ser alimentar com alimentos ricos em sódio, a tendência é reter mais água, né? Água onde? A gente não retém água só água no estômago, né? Na barriga, não. É no tecido conjuntivo, ela fica ali. E, consequência disso, essa água em excesso, que é extravasada pelo vaso sanguíneo, ela faz essa alteração ficar mais perceptível, né? Ficar mais visual, é o que vocês estão vendo aí. Então, não necessariamente o que você está vendo é só a tal falada PEF. Também tem retenção de líquido aí, tá bom? E aí a gente pergunta, o que a DLM, ou drenagem linfática manual, pode fazer? Tá? Essa é uma descrição feita por mim. Pois aqui, segundo o Fernandes, sou eu, tá bom? A drenagem linfática manual tem papel fundamental na redução do edema. Esse edema, que é a retenção hídrica, que está onde? Lá no tecido subcutâneo. Ao alterar a pressão no meio intersticial, ou seja, quando você faz a manobra de drenagem, você altera a pressão naquele meio. Você está fazendo uma pressão positiva ali, tá? Favorecendo uma melhor captação de proteínas liberadas pelo capilar sanguíneo. Ou seja, quando nós temos um edema muito grande no local, o que está acontecendo? Está acontecendo um extravasamento, a membrana celular, né, dos vasos estão abertas, então aquele tão chamado plasma, quando está dentro do vaso, é plasma, que é a água. Ela extravasa para o meio intersticial, né, levando o quê? Levando proteínas, levando nutrientes, levando oxigênio para nutrir as células, né? Só que ela extravasa demais, né? No que extravasa demais, o que acontece? Incha. Tem sódio no local. Tá? Então, fica edema. Então, em consequência, altera com a nossa tão falada drenagem a pressão coloidosmótica no vaso linfático. Meu Deus, professor, confundi tudo. Não, gente, vocês vão entender. Quando a gente faz a drenagem linfática, né, com a compressão da pressão positiva sobre a mão, de uma maneira suave, leve, tranquila, com a pressão que não pode ultrapassar 30 milímetros de mercúrio, quando a gente faz isso, nós fazemos uma alteração pressórica no meio intersticial, de maneira que esse líquido intersticial, que está ali entre as células, começa a fluir para dentro da onde? Do capilar linfático. E o capilar linfático é um sistema aberto, né? É um sistema que favorece a penetração de quem? De moléculas maiores, que no caso é a proteína. Tá? Mas o vaso sanguíneo não absorve a proteína que ela liberou? Não. A proteína só é absorvida, por ser uma molécula grande, ela só é absorvida pelo capilar linfático. Então, quando você faz a manobra de drenagem linfática, você faz uma alteração pressórica no meio intersticial, empurrando essa proteína para onde? Lá para o capilar linfático, certo? Então, quando a proteína se direciona para o capilar linfático, o que nós temos? Uma maior concentração de proteína dentro do capilar do que fora. E como eu falei para vocês, a proteína adora o quê? Água. Então, ela atrai a água para dentro, né? Quem é a água que eu estou falando? É o líquido intersticial. Ele
o excesso dele vai sendo jogado para dentro do capilar linfático. Então, essa alteração se chama alteração coloidosmótica. É uma concentração proteica mais concentrada dentro do capilar do que fora. Então, você vai atrair. Então, o vaso linfático, o capilar linfático, ao captar a proteína, traz com ela também a água. Essa água, que é a geradora do edema, chamada retenção hídrica, entra para dentro do capilar e aí segue o seu fluxo natural com o sistema linfático, os pré-coletores, os vasos linfáticos, os ductos, até chegar à região do términos, né? Que é isso aí, a gente explica em curso. Assim, favorece a redução do edema pela atração da água líquido intersticial para dentro do capilar linfático, pois as proteínas têm grande afinidade às moléculas de água, reduzindo o aspecto inestético da PEF. Aqui eu resumo para vocês a função da drenagem linfática no quadro de celulite. Ou seja, quando você faz a drenagem linfática, você reduz a retenção hídrica. Você não desaparece com a PEF. Por que isso não desaparece? Porque ela tem uma alteração o quê? Fibrótica também no seu componente, né? Ela tem uma alteração o quê? Lipolítica, um problema da célula de gordura, dos adipócitos que se hipertrofiam, né? Então, você não vai conseguir combater esse problema só usando a drenagem. Você vai usar a drenagem associado a outros recursos. Por exemplo, o ultrassom, né? Mas também é uma questão para outra aula, né? O ultrassom vai fazer uma despolimerização da substância fundamental amorfa. Mas aí a gente entra para um outro momento, tá bom? Então, a drenagem linfática, seu objetivo principal na retenção de líquido que está atrapalhando esse aspecto visual da tão falada PEF, ou vulgarmente, celulite. Novas descobertas, já estamos terminando. Novas descobertas. O que foi observado, gente? Até então, todo mundo falava celulite ou PEF não é um processo inflamatório, não tem inflamação nenhuma ali, né? É frio. Até eu mesmo, até pouco tempo atrás, também achava que isso também não poderia acontecer. Só que, para isso, existem as pesquisas, as publicações científicas, por isso que as bases de dados devem ser consultadas por vocês, profissionais, né? PubMed, Cielo, Bireme, ou o próprio Google Acadêmico é uma alternativa. Pesquisa para você ficar bem atualizado. Então, o que foi descoberto? Foi descoberta a presença de macrófagos e linfócitos. Se a gente está lembrando, o que é macrófago, o que é linfócito? São células, né? Então, os macrófagos vêm dos monócitos, né? Essas células têm a função de proteção. Linfócito, então, tem a função de englobar qualquer tipo de agente estranho, né? Os linfócitos estão na onde? Estão na nossa corrente sanguínea, né? Então, essas células foram encontradas, os macrófagos já moram lá na substância fundamental, lá na parte da região do tecido conjuntivo. Os linfócitos não, linfócitos eles circulam, eles estão, seriam os glóbulos brancos, eles circulam no sangue. Então, mas foram encontrados com pesquisa essas duas células lá na região onde você tem a tão falada celulite, de maneira errada, né? PEF. Se você encontrou, já começa a achar estranho. Peraí, o que essas células estão fazendo ali? Se a celulite não é inflamação, aí chegou-se à conclusão que se você tem macrófago, se você tem linfócito, normalmente tem uma inflamação. E aí pesquisaram mais a fundo e observaram que existiam precursores, né, liberados pelos macrófagos, que são as citocinas pró-inflamatórias, né? Ou seja, são substâncias que são liberadas, né, atuam sobre as células, que atuam no processo inflamatório, né, atuando na ação inflamatória, na cascata inflamatória. Ou seja, a interleucina, fator de necrose tumoral, que é TNF, tudo isso foi observado. Estão presentes as citocinas e o TNF sempre quando você tem uma inflamação. Ou seja, interleucina 1 e TNF presente é inflamação. Se não tem inflamação, não tem TNF e nem tem interleucina.
Então, chegou-se à conclusão de que a tal falada PF, vulgarmente celulite, é um processo inflamatório crônico de baixa intensidade, tá? Confirmando em um novo estudo, já em 2018, o Jornal de Cosmetologia e Dermatologia citou há evidências que macrófagos e linfócitos foram relatados nos septos fibrosos de biópsia em tecido com celulite, no caso PF, mostrando potencial desenvolvimento de doenças crônicas de baixo grau de inflamação e também atrofia dérmica, ou seja, uma alteração na camada dérmica, na segunda camada de pele. Isso comprova que existe um processo inflamatório em curso, de maneira crônica. Ficou claro, gente? Muito claro, bem claro. Mas aí você não falou da estatística de baixo de 2018. Falei aqui, ó. Sumiu a telinha aqui. Peraí. Não, aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês... Ué, cadê? Peraí. Aqui. A estatística, a confirmação foi em 2018, pelo Jornal de Cosmetologia e Dermatologia, que está mostrando a presença dos macrófagos e dos linfócitos, que são células que atuam no processo inflamatório presente nessa biópsia do tecido onde tem a tão falada celulite. Então, aí comprova, né, A mais B, de que a tal falada celulite, ou PF, corretamente, né, existe uma ação inflamatória, que macrófago e linfócito só estão presentes quando se tem inflamação. Se não tem inflamação, não existe essas duas células. Eles não estão presentes. Então, se está presente, é inflamação. Então, temos que dizer o quê? Celulite, vulgarmente falando, ou PF, é um processo inflamatório? Sim. Crônico de baixo grau. Tá? É isso que tem que ficar claro. Tudo bem, gente? Só para entender. Tá? Vamos lá. O que agora é... Pronto, voltamos aqui. Então, o que ficou claro para a gente aqui? Que a função da drenagem linfática, né, Kátia? A função da drenagem linfática, se quiser tirar essa tela aí e botar só nós dois, pode. Tá vendo aí direito? Tá. Então, a função da drenagem linfática na celulite ou na PF é atuar sobre o edema, né? Atuar sobre a retenção de líquido, tá? Então, eu gostaria até de deixar claro para todos aqui que uma andorinha não faz verão. Nós precisamos de várias outros profissionais atuando, porque se eu estou mostrando para vocês que a parte pré-menstrual pode influenciar, porque você retém líquido, já tem uma alteração hormonal presente. Com certeza, né, Kátia? Se eu estou falando que uma alimentação rica em sódio, né, ou sal acaba retendo mais água, eu digo que existe um lado de um outro profissional, chamado nutricionista ou nutrólogo. Se eu estou falando para você que você tem um componente fibrótico presente, né, eu digo a você, só drenagem não tem jeito, tem que usar recursos que fazem com que rompa-se essas pontes, essas aderências, né? E essas aderências vão ser rompidas com técnicas mais fortes, né? Para poder melhorar esse aspecto do local. Então, você tem diversas técnicas, que é de massagem, técnicas com equipamento, como no caso ultrassom, vai ser muito válido, tá? E a última dica que eu dou, né? Quem tem retenção de líquido, minha gente, tirando a situação de cirurgia plástica, onde não se deve fazer o que eu vou falar aqui, ou quem tem um problema renal crônico também, né? Eu recomendo ingesta de água, tá? Quanto de água, professor? Uns falam 1 litro, outros falam 2 litros, cada um fala uma coisa. Eu estou pela uma linha do seguinte, eu recomendo usar 30 a 40 ml por quilo de peso, tá? Isso é uma referência. Com essa quantidade de água, né, você consegue ajudar ao seu corpo a eliminar a água. Como é isso? Eu estou bebendo água e vou perder água?
Sim, que nós temos hormônios no corpo. E uma deles é a aldosterona. Tá? Esse hormônio está atuando lá sobre os rins. Né? Não vou entrar em detalhe aqui, mas qual é a função dele, da aldosterona? Quando ela está ativada, ela retém sódio, retendo sódio, absorve ou segura mais água no corpo. Então, quando você bebe mais água, o corpo pensa assim, não preciso liberar esse hormônio para segurar sódio, eu já tenho água sobrando, e aí você consegue eliminar com facilidade esse excesso de líquido presente no corpo. É muito comum quem faz isso são os fisiculturistas, mas aí eles usam uma quantidade extrema de água, tem que ter um cuidado absurdo, né? Eles usam até 8 litros de água por dia, uma coisa louca, tá? E aí realmente secam, né? Mas tem que ter um cuidado, um acompanhamento médico intenso. Ficou claro, gente? Então, a dica que eu dou é essa. É importante, ingesta de água, alimentação com baixa ingesta de sódio, tá bom? Cuidado também com a parte da alimentação com gordura, com glicose, porque a tendência é ir virar gordurinha e que acumula lá e vai gerando a tal alteração anestética, certo? A drenagem linfática é super válida, como também é importante para quem tem retenção de líquido, não usar roupas muito justas, muito apertadas, que toda vez que você usa uma roupa apertada, você gera garrote, fechamento, bloqueio do sistema linfático, e aí você tende a inchar mais ainda. Ficou claro, minha gente? Essa foi as dicas que eu queria passar para todos. E mostrar que então falar da PEF realmente é um processo inflamatório crônico, provado histopatologicamente. Tá bom, Kátia? Ótimo, aqui tem tantas literaturas que a gente estudou antigamente, recentemente, e agora foi muito bom que eu fui atrás dessa pesquisa, né? E mostrou, né? Justamente que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Conhecimento é poder, né? Se a gente quer ensinar, né? A gente está querendo ensinar, tem que ensinar correto. Com certeza. São importantes todas que estão aqui presentes. Aliás, maravilha, linda noite para todos aí que estão presentes. Acho que quem trabalha com celulite, gordura localizada, ficou bem atualizada aí. Quem trabalha com celulite aí, coloca aí, por favor. Não celulite no início que o Dr. Glauco falou. E sim, realmente, a PEP. Então, vamos às nossas perguntinhas. Aqui que tem algumas perguntinhas aqui que a gente vai começar. O senhor já respondeu quase todas, né? Porque a primeira, na nossa proposta, do nosso conteúdo, é que a celulite já respondeu. Aí depois as descobertas, né? Também da história, justamente recente, que você explicou. Aí temos, né, a nova abordagem no tratamento. E aí é aquilo que eu falei. São os vertentes, né? Uma ideia onde é multiprofissional, né? Uma ideia onde existe o profissional que vai atuar na drenagem, o nutrólogo, o médico endócrino que, de repente, vai trabalhar com a parte hormonal, certo? É isso que tem que pensar. É por aí. Aí temos a diferença entre retenção hídrica e celulite, então também acabou de explicar aí, né? Aí, agora, a melhor forma de tratamento da drenagem linfática na celulite. Essa daí você já falou? A melhor forma de tratar com drenagem linfática na celulite é o quê? Pensar sempre que a drenagem não vai acabar com a celulite, né? Na verdade, a celulite, que a gente já viu, por isso eu botei o nome só para poder chamar a atenção. Se eu botasse PF, ninguém ia ver essa aula, né? Então, todo mundo já viu que PF é uma coisa, celulite é outra. Ficou claro, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, a DLM na celulite, ou correto, na PF, atua sobre a retenção de líquido, que vai deixá-la mais inestética, mais alterada na sua aspecto fisiológico, na sua aspecto visual. Então, a DLM vai atuar onde? Na retenção de líquido, que toda PF, toda vulgarmente celulite, tem retenção hídrica, certo? Nós vamos atuar aí. Se eu for mais a fundo um pouquinho, gente, existem pesquisas, publicações científicas que já estão comprovando que
Então, falar drenagem linfática, elas atuam reduzindo também os níveis de glicose no sangue. Aí tu fala assim, glicose você consegue reduzir glicose, ou seja, o açúcar no sangue, que isso é super importante, pode ser tema para um próximo momento. Sim, com certeza. Então, na verdade, eu acho que é verdade que a celulite tem que ser realmente tratada convencionalmente, mas também temos que estar sempre estudando. Estudo que cresce porque as pessoas têm que estar sempre se atualizando. Tem pessoas que fizeram curso, na época, por exemplo, que eu fiz há mais de 44 anos atrás, e não se atualizou. Então, é importante fazer a atualização, até porque todo dia, praticamente nasce um produto novo, uma tecnologia nova, e você pode potencializar. Uma das coisas que eu gosto muito de potencializar o tratamento da PEP é o detox, porque você falou muito bem da alimentação, falou muito bem do líquido, mas o detox ajuda muito, porque as pessoas estão muito intoxicadas, Agora fala muito de dieta detox, detox, e os tratamentos personalizados de detox também, que é super válido, Eu dou muito dentro do espaço, é um dos protocolos mais solicitados para as pessoas desintoxicadas, não só para celulite, para gordura localizada, mas também para fazer uma limpeza profunda, debridamento do corpo, para fazer a limpeza da pele, que é muito asfítica, cheia de toxinas, de impurezas. Então, a argila verde, porque ela é rica em sílice e magnésio, ela tem um profundo efeito detox no tratamento para justamente potencializar o tratamento. Então, eu acho que a profissional, além de uma boa avaliação personalizada que ele vai montar, fazer uma boa biometria, para realmente mostrar para o cliente a foto, porque a nossa memória não é fotográfica. Como o doutor Glauco falou, nós temos celulite grau 1, grau 2, grau 3, mas se você não fotografou, você não viu, a evolução do tratamento, e é muito importante a foto para você mostrar que o seu trabalho está tendo excelente resultado, e para cliente também ver, que o seu trabalho é excelente, e se é claro, o cliente autorizado até mostrar para outros clientes a foto do antes e depois. Eu preciso dizer, a foto tem que ser na primeira, na sexta, na 12ª, sempre que seis, porque a gente consegue em 6 aplicações ter um resultado de 30%, então essa é a evolução. Então, começar pelo protocolo detox, com argila verde, uma misturinha detox, com óleos essenciais de laranja, maga, gengibre, é excelente para promover esse debridamento do corpo, vai ser realmente utilização, como dizer, eu abro aulas do protocolo, porque todas as drenagens linfáticas vai ter muito melhor efeito depois. E lembrando, muita gente fala assim que esse tratamento a pessoa perde gordura. Nenhum tratamento perde gordura. Ela elimina toxinas, Porque, na verdade, se ela eliminou 20 centímetros, por exemplo, no total de toxinas, 70% é água, como você explicou, E 30% são células adiposas que foram redistribuídas, reorganizadas no próprio corpo. Eu costumo dizer, essa ela não veio a mais, então não comia mais, Porque tem aquela cliente que, às vezes, está fazendo tratamento com a profissional, às vezes acha que realmente está tendo um excelente resultado, vai lá no finalzinho de semana e abusa as Coca-Colas da vida, as pizzas da vida, e aí, infelizmente, isso, agrega mais valores e a gente retorna a um grau anterior. Então, é muito importante a junção da equipe multidisciplinar. Um bom fisioterapeuta, um bom esteticista com bons protocolos, que vão atuar no detox, na modelagem corporal, também um nutricionista, se a pessoa puder, porque essa equipe multidisciplinar vai ter um sucesso. Não é à toa que os espaços deram tão resultados que você une tudo. Atividade física, que a pessoa não tem tempo de fazer em casa, reeducação alimentar e os tratamentos estéticos, que potencializam, e aí o resultado é muito melhor, porque ela vai conseguir, numa semana, às vezes, eliminar 4, 5 quilos, e também regredir muito, a PEP, e principalmente ter mais energia e sair desintoxicada, que essa é a proposta dos espaços do Brasil. Eu conheço quase todos os espaços do Brasil, de curso, fazer consultoria, muitas pessoas iam para isso, mas agora as pessoas estão muito indo também para tratamento de anti-estresse, desestresse, E a drenagem também tem um papel de desestressar, Porque as pessoas está muito tensa, ansiosa, ela também tem esse papel também de ajudar no desestresse. Porque você melhora a circulação, melhora o sistema imunológico, E a consequência disso, você melhorando o sistema imunológico também melhora a disposição e energia da pessoa. E, fora isso, também pode ser potencializado com
técnicas de, né, modelagem corporal, que antigamente o pessoal chamava de massagem modeladora ou redutora, né? Que ficou no tempo do Hong Kong Kong, que eu costumo dizer, a gente tem que se atualizar, e agora a nova tecnologia é mais Acho que estamos tendo um problema. Internet então, estamos de palco. Perfeito. Me escutou? Deu para me escutar? Repete porque cortou, Kátia. Eu acho que ninguém escutou esse finzinho que você falou. Ai, qual finzinho será? Os últimos 30 segundos. Então, na verdade, eu costumo dizer que é um conjunto, né? A equipe multidisciplinar que vai fazer essa diferença. E as técnicas de modelagem corporal até também se evoluíram, como agora temos massa lipo-redução ginástica física inteligente, que foi a técnica que eu desenvolvi e dou curso no espaço. Também a técnica que a professora Rosia desenvolveu recentemente agora na pandemia com a Covid-21, que é a barriga zero, ou barriga tanquinho, que o pessoal chama muito, né? Mas também vai trabalhar com isso não todo, porque não é só porque a gente não tem só a barriga, ela tem, né, na verdade, né, problemas no corpo todo. Então, tudo tem a sua evolução. Eu sei que tem colegas aí que trabalham direto, né, com modelagem corporal, que é um personal body, eu batizei de personal body, por quê? É o personal do corpo, né? Porque tem as profissionais que trabalham só com terapias anti-estresse, são o personal relax, aquelas que trabalham com celulite gordura localizada flacidez, são os personal body, personal do corpo, e é um trabalho diferenciado, né? Verdade. Para complementar aqui, eu falo que é uma maneira que eu uso, além das fotos convencionais para a gente poder avaliar o paciente, eu utilizo também com meus pacientes e até durante os ministrando meus cursos, né, de drenagem, seja ele de pós-operatório, seja ele de tratamentos estéticos com a drenagem linfática, ou até com tape estético, né, eu uso uma tecnologia da imagem termográfica, que é uma foto, na verdade não é uma foto, né? É a termografia digital, né? É uma câmera termográfica que me dá um caminho de melhor observação sobre a parte circulatória, né? E, no caso, numa cirurgia plástica, inflamatória da região. Então, a imagem termográfica, isso a gente tenta passar nos nossos cursos, a gente utiliza bastante ela para nos nortear e também passar para o paciente, né, o teu cliente, como está a evolução dele, né? Então, a câmera termográfica, ela reproduz uma imagem termográfica e que ela serve como um recurso muito interessante, é uma evolução, vai ser o futuro da ressonância nuclear magnética, vai ser as câmeras termográficas, tá? Então, eu levo para os cursos essa câmera, a gente faz a captação da imagem termográfica e a gente apresenta para o aluno esse recurso a mais para ele, na hora dele estar atendendo o teu cliente, para entregar para ele mais um recurso de diagnóstico, né, de evolução. Você falou um pouco... Pode falar. Como nós, terapeutas capilares e terapeuta facial, temos a câmera para fazer análise do couro cabeludo, para ver o grau de caspa, seborreia, dermatite, o grau de alopecia ou grau de acne, né? Então, é mais ou menos isso. Também como se fosse uma lâmpada de uso, né? Que vai fazer um diagnóstico mais ou menos preciso. E é caro esse aparelho? A câmera, vai fazer propaganda de câmera, de marca, né? Mas assim, você encontra de 5 mil a 150 mil. É o preço. Mas a que eu levo é baratinha, gente. Não é essa coisa, não. O professor aqui não é rico, não. Tá? Mas faz um resultado maravilhoso. Tá? Outro ponto importante que Kátia botou bem claro é a questão da alimentação, né, Kátia? Com relação à questão aí que você falou, porque no spa se faz uma dieta. Por que isso, gente? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade de emagrecer. Não é porque não querem, porque tem dificuldade. Por quê? Porque a insulina não trabalha direito, né? E, consequência disso, a atividade física é uma outra maneira, isso na bioquímica, tá?
é uma outra maneira você de estimular uma enzima chamada GLUT4, que vai estar atuando nesse processo, né? Então, de utilização da glicose, tá? Que foi captada pela alimentação, como fonte de energia, entendeu? Senão ela vai ficar retida. Então, a atividade física faz isso. Ela estimula, né, enzimas que vão atuar diretamente nesse processo de degradação da glicose, né? E aí, quem está estudando aí, estuda bioquímica, sabe o que eu estou falando. Degradação da glicose, aquele processo todo que a gente sabe, entre o ciclo de Krebs, liberação da atuação do piruvato e liberação do CO2. Quem estuda bioquímica sabe que a gente perde gordura pela boca, acredita nisso, Kátia? Sim. As reações glicolíticas, as reações das quebras, da degradação da glicose. O que é glicose, professor? Glicose é o resultado do carboidrato que tu comeu, meu amigo, do macarrão, da pizza. Então, vira tudo glicose. Tá? O pão, esse resultado todo, ou o doce mesmo, que já é glicose ali, já pronto. Então, esse resultado da degradação, da quebra toda, vai resultar lá no final de CO2. Tá? E o CO2 a gente libera pela boca. Por isso que a gente fala, a gente emagrece pela boca. E como é que você pode estimular isso? Seja pela insulina, seja pela atividade física. Por isso todo SPAR tem o quê? Atividades, né? Além de ter uma ingesta menor de glicose, seja na forma de quê? De carboidrato, né? Seja o uso de quê? Água, que é importante, a água é importante, lembrando sempre, para toda quebra de molécula, precisa de uma molécula de água. Então, a água é importante, gente. Quer emagrecer? Bebe água. Preciso do H2O para associar ali e quebrar essa molécula, né? E também precisamos de atividade física, né? Atividade física que vai estimular a tal da enzima, né? Que vai tender a ajudar nesse processo de degradação da glicose. Mas isso aí é coisa de bioquímica, tem gente que não gosta, mas só para entender que no final é o CO2 que vai ser liberado por via respiratória e a gente emagrece pela boca, tá? Engorda pela boca, emagrece pela boca. Não é enchendo o corpo, gente. Pelo amor de Deus, não façam mais isso. Correr com casaco, correr com roupa preta, correr com calça, porque achando que suando você vai emagrecer. Você vai desidratar, condenado. Você não pode fazer isso, tá? Para com isso, meu filho. Ninguém perde gordura pelo suor. Ficou claro, gente? É com a atividade física, é com a respiração que a gente vai eliminar isso aí, que é a quebra da glicose, é a degradação da glicose. Ficou claro? Não faz nada disso. Não bota casaco, não bota roupa fechada, roupa preta, vai correr com um casaco preto na rua, você vai desidratar, meu amigo, você vai morrer. Tudo bem? Pegando o seu gancho aí, que nós vamos abrir para as perguntas, mas muitas pessoas ensinam as clientes comprarem produtos termoativados ou crioterápicos e aplicar antes de fazer academia, antes de fazer a caminhada. E muita gente faz isso. E, infelizmente, é totalmente errado. Porque você precisa justamente eliminar a toxina, eliminar a água que você está falando, a atividade física na corrida, né? E você, quando aplica um produto, você bloqueia a sua ação, perde o produto todo, não tem função nenhuma, zero. Só que muitos fabricantes têm essa indicação. Algumas colegas especialistas aprenderam, assim, né? Indicar que a pessoa vai fazer atividade física e passa, e nesse passa, esse produto vai para a sauna, e é totalmente errado, gente. Eu aprendi fora do país, quando eu comecei a dar aula na Europa em 2004, e esses produtos são excelentes, com tecnologia inteligente, mas o ideal é depois da atividade física. Então, você acabou de fazer atividade física, tomou o banho, o corpo ainda está quente, aí sim você pode aplicar um produto desse, porque a absorção vai ser muito melhor, vai ficar potencializando a ação da atividade física por 2, 3 horas. Mas, como muita gente aprendeu errado, ensina errado. Eu falo uma frase que eu falei essa semana numa live que eu falei de terapia, que eu aprendi com o doutor Entendi. Jesus é brasileiro e Deus protege os inocentes. Porque quando a gente faz a coisa errada porque aprendeu errado, Jesus está protegendo. Mas quando a gente aprende a coisa certa, né, e ensina errado, Jesus não está protegendo mais. Então, quem é meu aluno, eu falo muito isso.
Então, gente, também é errado indicar produtos para a pessoa fazer atividade física, e sim após a atividade física. Certo, doutor Glauco? Perfeito. O que eu falo sempre é o seguinte: quanto mais você estuda, mais medo você fica. Sim. Tá? E aí as pessoas ficam assim, medo? É, porque você vê a quantidade de coisa errada que é feita e que você pode estar prejudicando essa pessoa. Né? Então, todo professor que tem por premissa querer ensinar, tá? Querer transferir conhecimento, na verdade, a gente não deve guardar nada, porque amanhã pode ser seu dia, né? E aí você vai embora, leva tudo, não adianta nada. Então você tem que se capacitar o tempo todo, certo? Então, essa base, que às vezes ninguém busca conhecimento, mas eu não sou médico, mas eu não sou não sei o quê, mas eu não sou... Gente, conhecimento nunca é demais, né? Nosso neurônio aqui dentro, ele é uma caixinha bem grande, você pode usar bastante. Conhecimento nunca é demais. E quanto mais conhecimento você tem, mais confiança você vai ter na hora de tratar o seu paciente, o seu cliente. E ele, ao perguntar, você vai perceber que você tem conhecimento para poder estar fazendo aquilo ali. E não porque alguém falou para você que é bom. Não pode aceitar isso, gente. Não é porque é bom. Qual é o objetivo que você quer com aquilo? Qual é o efeito fisiológico? O que aquilo vai gerar no meu corpo para mim poder estar usando esse recurso? Ficou claro, gente? Então, sempre tem esse senso crítico. Pesquise, busque, corra atrás. Né? Eu deixei aí no slide para vocês o meu currículo Lattes. Né? O currículo Lattes é ali, a plataforma Lattes. Né? Então, vocês podem pesquisar a minha pessoa, está lá. Tudo da minha vida está lá. Né? Ainda tem que colocar mais coisa, porque sempre se desatualiza. Então, busque sempre a informação. Como a professora Kátia aqui tem um conhecimento amplo, vai para fora, busca, traz conhecimento novo. Ou seja, a evolução do tratamento está sempre sendo transformada. Até pouco tempo atrás, a gente não sabia da questão da celulite, da PEF. Hoje já sabe. Né? Até pouco tempo atrás, faziam drenagem como se fazia massagem. E já sabe que drenagem não é massagem. Né? Porque a pressão que se usa na drenagem é muito suave, muito superficial, em torno de 30 milímetros de mercúrio. E na massagem, para lá de 70, 80, pressão positiva. Né? Tem suas características, efeitos fisiológicos. Né? Drenagem, cai a pressão arterial, cai a frequência cardíaca. Né? A massagem pode gerar aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Então, tudo isso é efeito fisiológico para chegar no denominador comum, que é o efeito terapêutico, que é o teu objetivo quanto do uso da drenagem, que é reduzir edema, aliviar a dor, né? E combater o excesso de toxinas no corpo. É isso que eu tenho para falar para vocês. Tá bom, gente? Então, eu quero pedir desculpa aí, que eu sei que eu estou travando, né? O YouTube às vezes trava, não é culpa nossa, né? Infelizmente. Não. É muitas lives ao mesmo tempo, então às vezes vocês têm que ter um pouquinho de paciência, né? Mas volta rapidinho. Eu estava numa live na terça-feira com a professora Rodrigo Garcia e caía toda hora. A gente já está até tá bem light. Então, desculpa aí a Nancy e todos que estão falando que está travando, mas vai travar um pouquinho também, porque não é culpa nossa. Então, vamos às perguntas? Verdade. Vamos lá. A primeira aqui é da Ruth Mendes. Professor, o uso da cinta prejudica para quem tem PEP? Muito boa essa pergunta. Ruth, boa pergunta, Ruth. Primeiro temos que saber o seguinte, que cinta que você está falando? A cinta de um pós-operatório ou a cinta só para quem tem PEP? Né? Vamos responder as duas. Tá? Se for num pós-operatório, a cinta é muito importante. Primeiro, você tem que buscar sempre essa orientação do médico, cirurgião plástico ao qual você fez a sua cirurgia. Porque ele que vai ver quanto tempo você vai usar a cinta. Não sou eu, não é ninguém, é ele. Se ele vai indicar 30, 60 dias, segue o que ele está fazendo. Concorda comigo? A ideia é o quê? Evitar o descolamento do tecido, tá certo? Isso é importante a cinta manter a aderência no pós-operatório, por exemplo, de lipo, de abdominoplastia. Agora, se você está usando
a cinta para PEF, você tem que pensar o seguinte, se essa cinta tiver muito apertada, quando eu falo apertada, é marcando a sua pele. O que é isso? Você tirou a cinta, igual, vamos imaginar aqui, a meia, vamos dar um exemplo, a meia que você coloca no pé, calçou a meia no pé. No final do dia você tirou a meia. Se você ficar com aquela marca de cinto, aquela marca envolvendo tua canela, sabe aquela marquinha que fica ali na pele? Se ficar essa marquinha na pele, significa que ela está apertada, está gerando bloqueio linfático. Ficou claro? Então, nesse caso, ela é prejudicial e vai piorar o aspecto da tão falada PEF, certo? Então, a sua cinta tem que ter... um pouquinho quando eu estava explicando aí, pode explicar de novo? Vou repetir. Então, você... a cinta na celulite, porque caiu. Então a cinta na celulite, na PEF, né? Ela só pode ser usada se ela não for apertada, né? Como uma meia compressiva, né? Ela ajuda nessa parte da circulação. Então, se a cinta for muito apertada, igual como eu dei o exemplo, uma meia que você calça no pé e ela aperta, e no final do dia você tira, você tem aquela marca da meia na canela, aquilo é sinal de quê? Retenção de líquido. Quer ver um exemplo típico para vocês entenderem? Lembra aquela marquinha que fica aqui do sutiã? Né? Quando usa o sutiã por muito tempo, aquele sutiã apertado, que aí forma aquela gordurinha, né? Que o pessoal chama até que é um segundo seio, né? Um peitinho ali, né? Essa região fica acumulando o quê? Linfa. Tá? Porque existe uma fibrose causada pela compressão constante do tão falado amigo do peito, sutiã, e esse acúmulo de linfa vai tender a virar gordura. Tá? E como a gordura está ligada intimamente à tal falada PEF, se você tem bloqueio linfático, a tendência é piorar o aspecto da tal falada PEF. Né? Como eu falei para vocês, a PEF tem N fatores que pioram o quadro dela. Espero que tenha explicado. Sim, agora seguindo aqui o raciocínio que a Ruth falou, eu tenho minha opinião formada sobre isso, mas quero saber a sua opinião. Mais ou menos igual a cinta é o problema do gesso, que a gente usou por muito tempo o gesso para tratamento de flacidez e celulite. Né? Atualmente, aprendi que não deveríamos usar, né, nesse protocolo. O que você acha sobre o gesso? Eu não tenho experiência com relação ao uso desse tipo de equipamento, né? Mas com relação à parte, se for flacidez, né? Flacidez, a gente já sabe. Flacidez é causada por uma deficiência de quem? De colágeno e elastina. São duas proteínas, certo? Então, o gesso não vai aumentar a atividade dessas proteínas. E esquece isso, minha gente. O que você tem que fazer é o quê? É um trabalho com um equipamento chamado radiofrequência, que aí também é outro momento, né? Que vai fazer uma neocolagenogênese, a formação de um novo colágeno para ajudar na retração dessa pele, ou seja, a formação de um novo colágeno aí, tá? A radiofrequência é ótimo resultado para isso, tá? Então, no meu ponto de vista, eu vejo que para a flacidez, quando a gente fala flacidez, é flacidez dérmica da pele. Que pele é essa? Camada dérmica, segunda camada, epiderme, derme. Segunda camada, onde está quem? O colágeno e a elastina, tá? Que com o passar dos anos ele vai gerando um quadro de frouxidão, tá? E também não adianta, gente, ficar, tomando colágeno aí para a pele, viu? Colágeno esse que a gente faz uso direto, que o corpo vai degradar esse colágeno, isso não vai chegar lá onde você quer, tá? Então, a dica é radiofrequência. Ou ginástica isométrica, que eu batizei de ginástica fixa inteligente, que ajuda muito, que é na técnica que eu desenvolvi da Massa Reduz, porque o gesso é uma matéria-prima acabada para mim. Que, na verdade, é interessante, o que é verdade é que o que vai absorver mesmo é o que está embaixo. E o gesso vai ter efeito mais ilustrativo. A pessoa vai ficar lá engessada, né? Então vai estar achando que vai estar trabalhando na flacidez. E tirou, tem a lei da gravidade, igualzinho a história da cinta, né? Que falou nessa música agora, né? Então vamos para a próxima pergunta. Caramba, grande.
Para quem não tem ultrassom, o que pode ser associado à drenagem linfática manual para melhorar os aspectos da pele? Além de exercício, alimentação, gestão de água, alguma outra técnica manual? Vamos lá, quem não tem ultrassom, né? Então, o ultrassom, gente, é o principal recurso aí. Mas você pode usar também, dependendo daquele quadro de PEF, tem quadro de PEF flácida, tem quadro onde você tem fibrótica, que é aquela comum, principalmente aquela pessoa que malha, academia, você não tem flacidez. É muito difícil você ver aquela pessoa que malha pra caramba, porque ela tem uma quantidade de massa muscular tão grande que o conteúdo empurra o continente, que é a pele. Então, o que você fica visualizando ali é a fibrose. Aí, nesse caso, eu recomendo a ventosa, tão famosa ventosa. E a ventosa vai gerar o quê? Uma pressão negativa, vai sugar a pele e vai romper essas fibroses, tá? Então, a ventosa é uma técnica muito interessante, tá? Outra técnica manual que você pode fazer são massagens mesmo no local. Você pode fazer uma massagem para tentar melhorar a parte circulatória local, tá bom? É uma alternativa também. Aí massagem é minha amiga aqui do lado, sabe tudo de massagem e pode ser indicado também para esse quadro, tá bom? Mas o demais também, exercício, alimentação, ingesta de água. Mas se você tiver um ultrassom, minha amiga, 3 MHz, é o melhor resultado aí, tá? Tá, então, eu, por exemplo, falo que, na verdade, a grande verdade é que a massagem atua na gordura localizada, né? Tá travando, né, Kátia? Pergunta aí. Olá? Qual pergunta agora? Qual a nova pergunta? Então, na verdade, eu falei, o que é verdade é que eu falo que a celulite é um tecido mal oxigenado, subnutrido e desorganizado. E o nosso papel, como de personal body, que é o personal do corpo, é redistribuir e reorganizar essas células adiposas. Então, a massagem tem excelente efeito, principalmente quando não tem manobras brutas. Porque, por exemplo, tem muitas manobras que a gente aprendeu muitos anos atrás que não se usa mais. Quem não se atualizou, como estão falando no início, né, ficou no tempo do Hong Kong. Tem várias manobras que aprendi no início da minha profissão, há 44 anos atrás, que não se faz mais. Foi há mais ou menos mais de 15 anos não se faz, e tem colegas que ainda fazem. Então, é por isso que é muito importante se atualizar. Então, vamos à próxima pergunta. A Leila está perguntando, em relação à drenagem linfática, afina formas do que o senhor acha? Eu acho que sim. Comente, por favor. Eu não entendi. Vamos lá, Leila, eu já entendi. Em relação à drenagem linfática, afina formas do que o senhor acha. Então, vamos lá. O senhor está lá no céu, muito obrigado pela educação, tá? Isso é muito legal. Hoje em dia as pessoas estão um pouco faltando de educação e quando a gente vê muita educação, a gente fica até surpreso, mas muito obrigado. Com relação à drenagem afina formas, o que você quer dizer? Que a drenagem melhora o contorno corporal. Eu digo a você, com certeza ajuda a melhorar o contorno corporal. Por quê? Porque ela ajuda aquela mulher ou aquele homem que tem uma deficiência de captação desse edema pelo capilar linfático, pelo sistema linfático, a drenagem vai fazer isso. E a gente sabe que esse líquido que a gente vai estar mobilizando está na superfície, né? A drenagem, 90% do que a gente trabalha é superficial. Ninguém faz drenagem linfática profunda, ninguém vai chegar nesses vasos profundos. A gente vai atuar na superfície, que já é coisa pra caramba. Então, realmente, a gente consegue dar o melhor do contorno corpóreo. Isso não tenha dúvida. Porém, tem que ficar bem claro aqui, drenagem não remove célula de gordura. Eu já vi muita gente falar técnicas, que eu não vou dar o nome aqui, que turbinam, que deslocam. Gente, não tem a mínima chance disso acontecer. Você não consegue tirar uma célula adiposa, ou seja, um tecido gorduroso, de um lugar e levar para outro com a mão. Se fosse assim, não teria nem cirurgião plástico, minha gente.
porque você com a mão ia empurrando para lá, empurrando para cá, certo? Então, a drenagem, sim, ela consegue melhorar o contorno corpóreo, a forma? Consegue, porque aquela pessoa que tem uma retenção hídrica, né, tem acúmulo de líquido, que pode ser uma quantidade absurda, até 20 litros, você acredita nisso? Até 20 litros de água você pode ficar retido, né? E você consegue ajudar com a drenagem linfática. Então, a drenagem linfática reduz peso? Não. Ele reduz líquido, né? Se você considerar que o líquido faz parte do peso, tá bom, reduz peso. Mas a gente não pode dizer que a drenagem fez reduzir o quê? A gordura. Não, isso a gente não consegue, porque a gente não empurra célula de gordura, que é o tecido adiposo, são os adipócitos, para fora. A gente não consegue deslocar e nem retirar. Muito menos a massagem. Massagem também não faz isso. Você não consegue, com a massagem, tirar a gordurinha da barriga e levar para o bumbum. Não dá para fazer isso, minha gente. Seria bom, né? Seria maravilhoso, né? Certo, Kátia? Seria muito bom, né? Não, essa máquina é uma mentira. Tem muita gente que vende esse tipo de coisa. Vou afinar sua cintura. Gente, afinar a cintura melhorando a parte circulatória, a absorção de líquidos, toxinas, e aí você melhora, assim, realmente, ativa o intestino, porque a drenagem linfática faz uma ativação da atividade intestinal, ou seja, super válido para quem? Para grávidas, para pessoas que têm prisão de ventre, idosos. Então, a drenagem faz ótimo efeito. E quando você ativa o intestino, você ativa quem? A absorção de líquidos. Lembra que eu falei com vocês que uma das absorções de líquidos acontece a nível o quê? Intestinal e também renal. Só que isso é bioquímica, fisiologia, deixa isso para lá. Então, vamos à próxima pergunta aqui. Débora, o senhor falou que a drenagem linfática diminui a glicose. Então, quem é diabética é indicado? Vamos lá, Débora. Falei e falo de novo. É indicado, sim. Tem gente que fala assim, o diabético, não sei o quê. Gente, eu fico com a pena do diabético, Kátia, porque tudo assim, não pode fazer no diabético, não pode no diabético. Gente, que diabético que a gente está falando? Tipo 1 ou tipo 2? É o diabético tipo 1, que é aquele insulino dependente, que faz aplicação de insulina, porque a insulina dele não funciona? Ou é o diabético tipo 2, que é aquele que não tem problema de falta de insulina, e sim tem um desequilíbrio na balança? É um diabético quando a insulina dele, de repente, tem a quantidade, mas não trabalha direito. Tá? Tipo 1 é aquele que já nasce com problema. Tipo 2 é aquele que adquire ao longo do tempo, às vezes acima de 40 anos para lá, começa a ter o quadro de diabetes, que é acúmulo de quê? De açúcar no sangue. Certo? E aí você fala, o que tem a ver isso? A drenagem linfática já foi provado que a atividade linfática gerada consegue remover esse excesso de açúcar do sangue. Então, é válido no paciente diabético? É válido. Pode pesquisar aí na base de dados PubMed, Cielo, Bireme, você vai encontrar esses artigos, essas publicações. Drenagem linfática bem feita e de maneira correta. Você vai ver uma perda de glicose, certo? A glicose consegue ser expelida, tá? Por via renal. Ficou claro isso, gente? Então, sim, pode fazer sim, pode fazer sim. Agora vamos à pergunta aí da Suzy Lima. Ela, para mim, é uma grande referência de profissional em São Luís do Maranhão. Amo Suzy. Quando for a São Luís, ela me leva para passear um monte de lugar. Eu quero conhecer esse lugar também. Conheço ela muito e é uma maravilhosa profissional, super dedicada, competente, né? E muito simpática. Ela colocou, ventosa para fibrose não tem melhor, por experiência própria. Eu digo ela tinha perguntado antes o que o seu de ventosa que ela tinha perguntado antes. Eu falo que a ventosa, né? Existem aparelhos que fazem um trabalho igual ao da ventosa, os aparelhos de endermologia, né? Esses aparelhos são até melhores. Por quê? Porque você consegue graduar o monovacômetro, né?
é o vácuo que tem ali naquela ventosa. Como eu falei para vocês, você não pode passar de 30 milímetros de mercúrio. Então, você pode colocar o monovacômetro para controlar isso. E você usar a ventosa também como linfático, como efeito linfático. Agora, para fibrose, você tem que usar um monovacômetro lá em cima, um vácuo bem forte, para você romper essas fibroses. Então, eu acho super interessante o vácuo para rompimento de fibrose, de aderência. Tá? Então, aquelas quadros de PF bem aderidas, presas, é super válido fazer uso da ventosa e depois fazer a drenagem. Eu recomendaria fazer isso. Primeiro ventosa e depois drenagem. É isso que eu tenho para falar para vocês, minha gente. Eu acho que é super válido. Se tiver ultrassom, faz ultrassom, ventosa e fecha com a drenagem aí, no caso, só para poder fazer um efeito. Certo? Mas se puder, eu recomendaria até fazer a drenagem no dia seguinte, não fazer no mesmo dia, porque você tem respostas fisiológicas diferenciadas, tá bom? Muito bem. Vamos aqui à próxima pergunta. A Elza, posso associar a radiofrequência com drenagem linfática no tratamento da celulite? Vamos lá, gente. Pensar o seguinte, radiofrequência é um recurso que trabalha com campo eletromagnético. Tá? Ele vem lá da evolução de ondas curtas. Então, sendo o campo eletromagnético, o que ele vai gerar? Ele vai aumentar a circulação local. Ele vai aumentar temporariamente o calibre do vaso. Vai aumentar a parte de sangue na região. Tá? Você vai aumentar a vibração molecular, que isso a gente chama de calor. Né? Isso vai gerar o quê? Vai gerar um estímulo circulatório intenso para o local. Tá? O teu objetivo com a radiofrequência, se for nutrir o tecido com oxigênio através da circulação, que circulação é essa? Venosa e arterial, é ótimo. Se o teu objetivo for fazer uma neocolagenogênese, formação de um novo colágeno, também é ótimo. Porém, não condiz o uso dos dois ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque se você tem um efeito aumento circulatório intenso, você vai ter o quê? Um aumento do calibre do vaso. Tá? Quando eu falo vaso, é artérias e veias. Quando você aumenta o calibre, você aumenta o extravasamento de líquido pela parede do vaso, pela membrana celular. Resultado, você tem um aumento dali do líquido intersticial. Tá? Você está aumentando a atividade metabólica local, isso vai aumentar o consumo de oxigênio, então vai ter que ter uma circulação mais intensa, vai extravasar mais líquido, mais plasma para dentro do meio intersticial, vai virar líquido intersticial, edema. Tá? Então, não condiz fazer no mesmo momento. Eu faria um dia radiofrequência e no outro dia faria a drenagem linfática manual. Certo? Se o teu objetivo for na flacidez dérmica, essa é a indicação que eu tenho. Se for com objetivo de drenagem linfática, com radiofrequência, não combina uma coisa com a outra. Eu acho que eu respondi. Espero que tenha respondido, que tenha gostado. Se não gostou da resposta, achou que não foi o que você queria, entra lá no meu Instagram, bota lá, Glauco Fernandes Professor, e a gente tenta conversar. Eu tento mandar para vocês ali as dúvidas. Vocês entram também perguntando dicas de uma próxima live. E no nosso site também, tá bom? Nosso site está aí para isso. Vamos lá, Kátia. A minha internet deu uma caidinha aqui. Hoje tá boa essa internet. A gente só está ótima a internet para ficar melhor. Está maravilhosa a internet hoje. Opa! Então, vamos para a última pergunta, né? Para a gente encerrar por hoje. Já temos 1h20, né, Kátia? Caramba, foi legal, hein? Ana Cláudia, fale, por gentileza, sobre as pessoas que fizeram tratamento oncológico e viram que não tem metástase. Peça autorização médica. As pessoas acham que é má vontade. Digo que é por amor e conhecimento. Gostei dessa colocação, hein, Ana? Parabéns. Então, gente,
Ana Cláudia, como a gente já falou, as pesquisas são claras com relação à drenagem linfática em paciente oncológico. Tá? Pessoal do INCA, se você pesquisar, tem várias publicações do uso da drenagem linfática em paciente oncológico. Tem contraindicação? Tem. Tá? Principalmente cânceres linfáticos. Tá? Mas tem muito mais vantagem do que desvantagem. Uma das vantagens que eu acho, que eu falo aqui de pronto, é aumento dos anticorpos, tá? A parte imunológica, tá? Dos linfócitos. Então já foi provado que a drenagem linfática aumenta a resposta imunológica. Exatamente o que esse pessoal precisa, esse paciente precisa, o aumento imunológico, tá? Já foi provado também que drenagem linfática, não sendo a drenagem em casos de quê? De câncer linfático, né? Ela não gera metástase. Tá? Isso é um mito. Se fosse assim, só de você andar, você respirar e você pular, e isso faz aumentar o fluxo sanguíneo, você já estava gerando metástase. Não é uma drenagem que vai deslocar essa célula e gerar uma metástase. É aquelas tão faladas relação chave-fechadura, tá? Que é da enzima com substrato. Tá? Isso já foi provado. Então, o pessoal do INCA, por exemplo, utiliza a drenagem linfática, né, para melhorar o quê? A parte imunológica, aliviar dor, aliviar inchaço, melhorar a parte intestinal desses pacientes, que é muito ruim, tá? Ou seja, aliviar a liberação de toxinas decorrentes do tratamento oncológico. Então, só tem vantagem com relação ao paciente oncológico. Logicamente que tem que ter o aval do médico, o respaldo do médico, porque tem diversos tipos de câncer. Então, você sabendo disso, você pode conversar com o médico, com o oncologista, e explicar a ele como é importante esse tipo de tratamento. Tudo bem? E nós vamos estar atuando sobre o sistema linfático, e não venoso ou arterial. Tá certo, isso mesmo. Então, vamos só para a última pergunta. Qual é? Travou, Kátia! Congelou. Será que eu congelei também, minha gente? Eu não sei. Congelou. Opa! A última vai fechar o caixão. Professor, qual a sua opinião sobre junção de drenagem linfática com massagem modeladora? Ó. Juscelene, não existe. Né? Drenagem é uma coisa, massagem é outra. Primeiro, não estou aqui para falar massagem modeladora. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui com esse objetivo. Massagem é massagem. Massagem tem uma característica de uma velocidade maior, ela tem uma característica de pressão muito maior, tem uma característica de aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar, teoricamente, a frequência cardíaca, a pressão arterial, aumentar o extravasamento de líquido, e isso faz com que a pele parece que dê um up, né? O pessoal falou que faz um lift na pele, no rosto. Na verdade, nada mais é do que você, ao fazer a massagem, você aumentou o fluxo sanguíneo da área, e esse aumento do fluxo sanguíneo fez com que o vaso jogasse mais o que? Água para fora, por meio intersticial, para o tecido subcutâneo, e aí preencheu aqueles buraquinhos internos, então a pele subiu, porque você tem um volume, um conteúdo e o continente. Então, quando você faz a massagem, você aumenta o continente e empurra o externo, né? Então, você acaba tendo o quê? Um aspecto, parece que subiu. Na verdade, você extravasou um pouquinho de líquido ali e você encheu, tanto que posteriormente a coisa volta a cair de novo, tá? Então, a massagem não combina, porque ela tem todo o efeito fisiológico contrário à drenagem. Enquanto a drenagem faz o quê? Ela cai a pressão arterial, cai a frequência cardíaca e não atua sobre a parte arterial venosa, certo?
A massagem não atua sobre o sistema linfático, tá? Porque ele colaba, ele fecha. Então, massagem drenante, isso não existe. Não sou eu que estou falando. Você pode ir lá na Europa, escolas europeias, onde tudo começou, né? Eles nunca falaram disso. Ficou claro? Massagem é uma coisa, drenagem é outra. Tem até a tal hashtag. Massagem não é drenagem, né? Vários colegas já falam sobre isso, né? Então, não tem nada a ver. Não faço junto de maneira alguma. Quero trabalhar com as duas? Faz um dia uma, no outro dia você faz a outra. As duas juntas não funcionam. São efeitos fisiológicos totalmente diferentes e, consequência, vão ter respostas totalmente diferentes. Se não conseguir entender e tal, entra lá no meu Instagram, no meu direct, que eu te dou mais informações. Estou aqui à disposição. Então, agora nós vamos encerrar, né? Já estamos a 1h30 quase. Beleza, tá ótimo. Acho que deu para a gente tirar um monte de dúvida. Agradeço de coração todos os colegas aí, todos os elogios, Núrcia, Suzy, todos que estão aqui. Quero pedir para vocês irem lá no meu Instagram, ver justamente as últimas lives que nós fizemos, que foram ótimas, quem não viu. Eu e o Dr. Glauco fazíamos toda quinta-feira. Agora, depois da pandemia, a gente começou aos sábados, mas quero informar vocês que nós vamos voltar para quinta-feira. Voltaremos para quinta-feira. E quero agradecer a todos aqui, dizer justamente também que eu tenho um curso online de terapias naturais, no qual nós temos vários protocolos, né, para flacidez, celulite, espadilúvio anti-age do corpo, tratamento anti-age facial, tratamento de limpeza de pele inteligente, terapia capilar, e o curso de terapia capilar também online que nós temos, é só lá aí no meu Instagram e também no meu site, que é www.spabrasilcursos.com, né? E também falar que dia 12 de abril, a nossa querida amiga Rosy Garcia vai estar aqui ministrando o curso em São Gonçalo, pertinho aqui da minha casa, né, que eu moro em São Gonçalo, e de barriga zero, então ainda tem vagas, aproveitem, vai lá no Instagram dela, Rosy Garcia Oficial, e que ela dá todas as coordenadas, e também o Dr. Glauco, né, que está agora com o Instagram dele, fala um pouquinho aí, que na hora que você falou, caiu. Então, eu tenho o meu Instagram, que está aí com vocês, Glauco Fernandes Professor, tem também a minha página, né, www.glaucofernandesprofessor.com.br, então está tudo lá falando sobre nossos cursos, tá? Teoricamente ainda não temos ainda o online por alguns problemas, então tem algumas pessoas perguntando, professor, o seu curso online que o senhor falou na última live, vai acontecer. Estamos planejando um curso ao vivo, ou seja, você falar diretamente comigo, como a gente está fazendo aqui, só que eu e você, né, num grupo pequeno, grupo seleto de alunos, né, para a gente poder estar debatendo sobre diversos assuntos. É um grupo ao vivo. Se você tem interesse nisso, entra lá no meu direct, lá no Instagram, Glauco Fernandes Professor, e fala lá, professor, eu quero fazer o seu curso ao vivo. Se você escrever isso, você já vai ganhar um desconto aí, porque eu vou te dar esse desconto, tá? Então, esse curso ao vivo, sim, vai sair logo, logo. O curso online necessita de vários detalhes, né, que a gente está vendo aqui, que realmente gera um pouco de problema, né? Então, mas pesquisa lá, vai lá na nossa página, www.glaucofernandesprofessor.com.br, e você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa história, né, profissional, os nossos cursos, o nosso curso VIP. O curso VIP é diferente, ele é presencial e para pouquíssimas pessoas, né? Para vocês terem noção, 2 pessoas. Para quê? Para poder fazer um intensivão e com a questão do isolamento, dessa doença que está muito complicada, para não ter risco, certo? Então, nós temos que nos cuidar. Por isso, nesse momento, o curso ao vivo está vindo para isso aí, para nos ajudar. Então, quem tiver interesse, entra lá no nosso direct, fala, eu quero fazer o seu curso, que você já vai garantir o seu desconto que a gente vai te dar para você participar desse curso ao vivo. A gente vai dar toda a informação para vocês, certo? O curso online logo, logo vem, e os demais cursos também, né? Mas mais do que nunca, minha gente, aqui ninguém está pensando em ficar rico com nada disso.
e ninguém está pensando em fazer curso desesperadamente, tá? Eu acho que eu, Kátia, a professora Rose, está todo mundo querendo passar informação, mas com a maior cautela possível, tá? Então, eu tenho a premissa de ter um cuidado a mais, passar informação que seja teórica, uma demonstração prática para você por via câmera nesse momento, para futuramente a gente voltar a nos encontrar. Eu já dei aula, pode dizer assim, do Iapoca ao Chuí do Brasil, de leste a oeste, fora do Brasil, tá? No mestrado, lá em Portugal, na Escola Politécnica de Saúde, no mestrado de Fisioterapia Dermatofuncional. Então, eu estou aqui para isso. E quando logo acabar essa coisa, toda essa pandemia, que vai acabar, né, nós podemos fazer um curso prático, ao vivo, presencial, que o toque é super importante. Mas enquanto não tem isso, todo mundo tem que se capacitar. E aí o ao vivo é uma alternativa, o online é uma alternativa, e o curso VIP, pequenininho, para pouca gente, também é alternativa. Entra lá no nosso Instagram, no nosso direct, e venha conversar com a gente. Tá certo. Então, que vocês tenham um maravilhoso domingo amanhã, com muito, né, conhecimento também, muita saúde para todos, fiquem em casa, né? E quero me despedir de todos, desejando para todos aqui tudo de bom. Sucesso para todos. Eu também desejo um ótimo domingo a todos, tá? Domingo de Páscoa, aí daqui a pouco está chegando. E pensamos o seguinte, temos que rezar para aqueles que já se foram, por diversas questões, né? Temos que pensar não só por Covid, que se morre de outras doenças também, tá? Pessoas estão esquecendo isso. Morre de vários outros assuntos, várias outras doenças. Então temos que rezar para que essas pessoas tenham um caminho de luz, né? De paz. E quem está aqui, ainda cumprindo o seu papel, né? Se cuide, não aglomere-se, né? Porque muito se fala, mas ninguém tem comprovação de nada. Está tudo muito na discussão. Então, cuide-se, tá bom, gente? Um beijo no coração, cuidem-se, que logo, logo estaremos juntos. Um beijo. Kátia, obrigado mais uma vez. Até quinta-feira, tá bom? Vou ficar na surpresa no tema da quinta-feira, tá bom? Com certeza. Estaremos aqui quinta-feira. Aguardem o tema. Esperando por vocês. Tchau, tchau. Beleza.